Querido Deus, nós queremos, ó Pai, sermos, meu Deus, ministrados através da Tua palavra nesse momento. Te pedimos, ó Pai, que use o Teu servo, pastor Alain Brizotti, e fale conosco, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja falar através, meu Deus, desta lição nesta manhã. Nós queremos e o nosso coração, meu Deus, tem sede e necessidade que a Tua palavra, meu Deus, gere vida em nós, cada dia. Usa os Teus servos, ó Deus, como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que já tem a revista, por favor, abra aí logo na lição número 1, página 4. Quem não tem, Mateus capítulo 13, versículos 9 a 17. Eu preciso ler esse texto com os irmãos mais uma vez, para a gente poder entrar mais a fundo nessa lição de hoje. E eu vou dizer aos irmãos, é uma lição extremamente importante essa. Essas parábolas de Jesus não são assuntos fáceis, é muito profundo. Isso aqui realmente, nós vamos ter hoje aqui uma aula de teologia. Amém, irmãos? Você está entrando dentro de uma área da teologia chamada hermenêutica, que por sua vez é uma área da exegese, de onde vem ex, para fora de, daí êxodo, ex, sair. Exemplo, ex, tirar a lição para alguém. Exausto, tirar todo o fôlego, cansou. Tudo vem daí. Exegese, a exegese, que dentro dela tem a hermenêutica, dentro da hermenêutica tem a parábola, dentro da parábola tem a alegoria e os símbolos e por aí vai. Amém, irmãos? Então a gente vai bem devagarzinho, que é para você entender bem. Mateus capítulo 13, versículos 9 a 17, diz assim, olha o texto na lição aqui, se não me engano está na versão Almeida, diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixa eu dizer uma coisa aqui, geralmente para nós, século 21, estamos acostumados com uma fluência maior da leitura, da linguagem, visto que a gente lê a Bíblia pela NVI e outras versões, a gente acha meio estranho esse palavreado, ouvido para ouvir, parece um paradoxo, um contrassenso. Mas isso aqui se prova todos os dias. Tem muita gente que está na igreja, olhando para mim, mas não está ouvindo o que eu estou dizendo. Uma coisa é ouvir, outra é compreender. Então Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, porque não adianta você ter ouvido, mas não conseguir compreender o fato. Então existe uma diferença entre ouvir, escutar, processar e entender. Entendeu? Então está aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente vai ler, principalmente Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo, respeita vírgula, tempo, pausa, respira, irmão, relaxa, vai devagar. Que aí a gente entende legal. Olha que diz o texto. Vírgula. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Os discípulos estavam com a mesma pergunta que a gente tem até hoje na Bíblia. Jesus começa a falar para o povo não entende nada, os discípulos olham para ele, mas Senhor, não era para explicar? Por que o Senhor confundiu? Porque no caso desse texto, a parábola não explica, ela esconde. E isso aqui que a gente vai entender hoje. Nem toda a parábola de Jesus era para clarear, algumas eram para escurecer. Nós entendemos isso hoje porque temos o Espírito de Cristo e estamos inseridos no reino. É por isso que você pegar uma parábola bíblica e der para uma pessoa que nunca esteve na igreja, ou outra coisa do tipo, e ela lê, ela vai extrair algum princípio moral, mas não vai compreender princípios de graça e de espiritualidade, porque isso só faz quem já tem os olhos abertos pelo Espírito e o ouvido treinado pela graça. É o caso de nós aqui hoje. Entenderam? Então ele diz aí, cercando-se os discípulos dele, disseram, por que ele falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer. Essa palavra aqui no grego é a mesma palavra para relação sexual. E conheceu Adão, a sua mulher. Então olha o que o texto está dizendo. A vós é dado conhecer, intimamente, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que Jesus está dizendo aqui é uma coisa das mais terríveis que ele disse em seu ministério. Primeiro, é bom entender que quem está escrevendo esse texto é Mateus. Mateus escreve em hebraico, para judeu. O tema do evangelho de Mateus é que Cristo é rei, da linhagem de Davi, busca ele como Messias. Então o que Jesus está dizendo é que daqui para frente,
todo o ministério dele, todo o movimento dele enquanto fala, enquanto mestre, para quem está do lado dele é clarear sentidos, para quem está longe dele é escurecer sentidos, para quem está com Cristo, ganhos, fora de Cristo, perdas. Aliás, isso aqui nada mais é do que a teologia da igreja ainda hoje. Estar em Cristo é ter ganhos, ainda que nas perdas. Estar fora de Cristo é ter perdas, ainda que nos ganhos. Entenderam? Olha o que diz aí, ó, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, profeta predileto de Jesus, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Sabe o que é interessante isso aqui? Isso aqui é uma citação direta de Jesus, é o que a gente chama em hermenêutica de passagem paralela. Jesus está citando uma passagem de Isaías capítulo 6, vocação de Isaías, que todo mundo por esse Brasil afora adora falar em obra missionária, e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, esquece do resto. Isso aí é só o versículo 8, do 9 para baixo vem esse texto aqui, ó. Quando Isaías fala: mas até quando, Senhor? Porque eu estou sendo chamado para ministrar uma palavra que eu falo e eles não ouvem, o coração deles está endurecido. Ou seja, um ministério difícil, complicado. Até hoje funciona mais ou menos do mesmo jeito quando o assunto é reino de Deus. A gente está aqui ministrando uma palavra e nem todo mundo consegue compreender, ainda que seja simplificado. Porque para ouvir alguma coisa do reino de Deus é preciso disposição do coração. E hoje nós vivemos num tempo onde o coração da gente é cheio de uma série de coisas. E essas coisas tomam o espaço da verdade e da fé. Daí a importância de estar na igreja inteiro, prestar atenção em tudo, vir de fato para adorar. Aliás, irmãos, eu preciso fazer um parêntese sério aqui. Ó. O evangélico é a única religião que distorce o próprio culto. Por exemplo, o cara que está na Umbanda, ele bate o curimba lá a noite todinha com vontade de transpirar litros. Ele não faz de qualquer jeito. É só no mundo evangélico que o indivíduo está tocando aqui, toma a ceia já, joga o copinho e continua tocando. É só numa igreja evangélica que a gente fica 2 horas no culto e não para 1 minuto. Vai no banheiro 500 vezes, conversa com o irmão miríades de coisas que não tem nada a ver com o culto. Só nós prestamos um culto meia boca e ainda chegamos para Deus e dizemos: por que o Senhor nos não abençoa? Está lá em Malaquias, capítulo 1, uma das mais terríveis maldições que Deus já disse ao seu povo: vocês me apresentam pão profanado no altar e me perguntam: no que te havemos profanado? Se nós não levamos a sério o nosso culto, nós caímos nesse problema aqui, ó. Ouvimos, mas não entendemos. Vemos, mas não percebemos. O coração fica endurecido. Daí a nossa vida vira uma tragédia. Aí a gente pergunta: por que o Senhor não age em mim? Aí Deus responde: você não deixa. É ou não é? Olha o que o texto diz, ó. Versículo 15: porque o coração desse povo está endurecido, ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. É interessante isso aqui, tem um monte de atitudes humanas equivocadas no começo do capítulo, e a última é a de Deus. Só que a de Deus é a seguinte: eu curo, mas antes do coração tem que estar convertido. A vontade tem que estar intacta, o coração tem que estar aberto, o ouvido aberto, os olhos abertos. Ou seja, esse versículo aqui, o que Jesus está dizendo é que existe uma ética no reino. E a ética do reino é de abertura, é de entrega total. Isso aqui é vamos dizer, um resquício do Salmo 23. É o salmo da entrega. Ele me guia, ele me unge, ele me leva, prepara uma mesa para mim. Eu me entrego totalmente. Aqui hoje a gente tem que aprender uma das maiores lições da Bíblia. Se nós quisermos ter um envolvimento genuíno com o reino de Deus e com Cristo, só tem um caminho: entrega e abertura totais. Amém, irmãos? Não dá para se envolver pela metade, não tem porcentagem. Ou é tudo ou não é nada. Ou dá tudo para Deus ou não dá nada. Ou se envolve completamente ou não se envolve. Porque o que Jesus está dizendo aqui é muito sério. As pessoas que estão com ele, envolvimento total, vão compreender, podem chegar, podem perguntar. Quem está fora dele, escuta, mas não percebe. Vê, mas não enxerga. É como se estivesse participando de uma massa, mas não tivesse vida no corpo. É a folha seca do outono, tem a forma e estrutura, mas não tem vida. Olha o que diz o versículo 16. Mas, bem-aventurados, a melhor tradução aqui seriam felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram,
e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Irmãos, Jesus é o maior de todos os mestres, e isso sem sombra de dúvida. Ele estava numa região complicada, com um povo de inteligência reduzida. Jesus não ministrou nas grandes escolas. Se tem uma coisa que até hoje me intriga em Jesus é isso. Ele não deu aula em nenhuma grande universidade do mundo. Ele não tem PhD. Jesus não deixou nenhum livro escrito. Jesus não fez nada de extraordinário do ponto de vista acadêmico. Mas até hoje nenhum mestre atingiu o nível de excelência que ele chegou. Está aí o mistério. Isso aqui não dá para explicar, não tem explicação racional, lógica, fria. A única certeza que nós temos é que Jesus conseguiu, através do ensino, um ponto de contato com o coração de gente simples. O nome disso aí, esse ponto de contato é parábola, que no hebraico chama-se machal. O termo machal é um termo extraordinário. Os rabinos dizem que um rei, quando perde uma pérola dentro do seu palácio, que ele conhece tão bem, não consegue achar, a não ser que faça uso de uma lâmpada. Daí machal. O que é a parábola? A lâmpada que ilumina pequenos cantos da minha vida para que eu possa atingir aquilo que Deus quer que eu atinja na mente. A parábola é como se fosse uma lanterna que Deus acende ou apaga, depende do texto. No caso aqui ele apagou, que é para ninguém entender nada. Está dando para entender? Ou seja, nem sempre a parábola vai explicar, às vezes vai obscurecer. Nem sempre ela obscurece, às vezes ela explica. Depende do contexto, do ambiente, do que está acontecendo no entorno. O termo parábola, depois você lê na sua casa aí na apostila, o termo parábola é interessante porque ele vem de uma junção grega, de pará, que é estar ao lado de, uma conjunção, estar ao lado de, e balen, que é lançar. Então, lançar alguma coisa ao lado, lançar alguma coisa para o indivíduo compreender. É como se você pegasse alguma coisa como exemplo, daí a ideia da parábola. O que Jesus mais faz quando ensina, quando ministra, não é que ele está fazendo parábola. Às vezes a gente pergunta, por que Jesus insiste com parábolas? Não é que ele está querendo tirar uma série de coisas para mostrar que ele tem um conhecimento de vida e de outras coisas. O que Jesus está fazendo é muito simples. É ensinar a partir do desenvolvimento da criatividade. É Jesus mostrar, levar as pessoas a entender que a mente delas pode formular histórias, pode criar em cima da coisa que já existe. Jesus está fazendo, instigando o indivíduo ao gosto de prestar atenção no que ele diz. Por que nós temos hoje tantos professores complicados que deixam alunos com traumas do ensino? Porque ainda não despertaram para isso, que a curiosidade aliada ao ensino desperta o desejo pelo aprender. Por exemplo, na área de filosofia a gente sofre muito com isso, porque muita gente na escola teve professores horríveis de filosofia. E geraram um ódio tão grande pela matéria que até hoje o simples falar filosofia e o cara já sai de cena. Ao passo que quando você tem professores arejados, impressionantes, interessantes, você alimenta um desejo imenso de aprender, é assim ou não é? Por isso que é tão importante a gente despertar para isso. Olha que interessante, na sua revista aí, no comentário, na palavra introdutória dele, ele vai falar sobre Cristo, mestre dos mestres, no transcurso do seu ministério terreno, lançou mão dessa técnica, que é a parábola das diversidades, a fim de ilustrar verdades morais, éticas e espirituais. O que Jesus mais gostava de fazer era levar as pessoas à reflexão. Se tem uma coisa que é tremenda de Jesus, é essa capacidade que ele tinha de fazer as pessoas pensarem. Aliás, hoje eu tenho para mim que, de certa forma, em alguns ângulos das nossas igrejas, a gente causa um certo espanto em Deus. Porque tem igrejas cujo pensar é proibido. É estranho isso. Jesus é o contrário, irmão. Ele está sempre instigando o indivíduo a refletir. Ele chega para um cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Porque vai que o cego não quer ver, né? O que você quer? Não era mais lógico falar, abre o olho aí. Mas vai que o cara não quer. Jesus tem liberdade. O que você quer? É interessante isso, o tempo todo, sabe, gerando reflexão, fazendo a pessoa querer pensar, raciocinar. Jesus o tempo todo trabalha com os discípulos no aprendizado. Ele vai mostrando alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu gosto em Jesus. Ele olha para aquilo que todo mundo vê e mostra um olhar que ninguém jamais viu. Ele olha para um lírio do campo e fala para os discípulos, lembra de Salomão? Imagina. Aí os discípulos, quando pensam em Salomão, pensam em quê? Prosperidade, grandeza, campanha das finanças. Aí Jesus fala, olha para o lírio. Aí quando olha para o lírio, o que ele pensa? Um a mais na paisagem, é o que mais tem. Aí Jesus diz, nem Salomão se vestiu como um deles. Jogou Salomão embaixo do lírio. Imagina. Jesus desmonta um padrão. Jesus está o tempo todo fazendo isso. Ele trabalha com umas questões, por exemplo, que são assim interessantes. Ele é capaz de desmontar todo um argumento de anos em cima de uma frase. Por exemplo, lembram daquela passagem
onde Jesus está numa casa, a casa está lotada de gente, não tem como entrar, e os amigos pegam, arrancam o telhado da casa, imagina, e baixam um paralítico na presença de Jesus, lembra disso? Aí Jesus olha para o paralítico, a primeira frase que ele diz: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus ficam injuriados. Só que o que Jesus diz com uma frase desmonta séculos de argumentação rabínica. Porque os rabinos diziam que uma pessoa que está paralítica, está com algum problema desse tipo, é porque tem algum pecado escondido. Então o pecado levou a esse trauma, a essa maldição. Só que aí Jesus olha e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Mas o indivíduo continua paralítico, não continua? Portanto, a paralisia não tinha nada a ver com os pecados, porque os pecados saíram e o cara continua paralítico. Olha o que Jesus fez: desmontou a teologia deles. Depois olha e diz: agora levanta e anda. Olha que interessante. Uma frase e Jesus desmonta uma série de argumentos. Jesus tinha essa capacidade de usar, despertar o sentimento, e às vezes ele usava até as filosofias da época. Por exemplo, os fariseus chegam para Jesus e tentam fazer aquelas armadilhas que até hoje as pessoas fazem em escola. Escola sempre tem isso. Tem sempre um aluno que quer fazer uma perguntinha mais, para dar uma desmontada no professor. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estudava em Pindamonhangaba, que uma vez um aluno perguntou para o pastor Colenda, que era o nosso diretor, perguntou para ele: para que Deus criou o inferno? E ele falou: para lançar aluno que faz esse tipo de pergunta. Os fariseus chegaram para Jesus um dia, pegaram uma moeda e falaram: Senhor, é lícito a gente pagar ou não o tributo a César? É aquelas perguntinhas: pode ou não pagar dízimo? A mesma pergunta. Aí Jesus pega a moeda e usa uma coisa chamada silogismo. O que é silogismo? É filosofia da lógica de Aristóteles. Silogismo parte de premissas para chegar a uma conclusão. Indutivo, por exemplo, silogismo de dedução. Por exemplo, eles dizem assim, para vocês terem uma noção, por exemplo: o homem é um ser racional, fulano é um homem, portanto, por dedução, o homem é um ser racional, fulano é um ser racional. Deu para entender? É um silogismo de dedução. O que Jesus fez? Jesus pegou a moeda e disse: de quem é a foto aqui? É de César. Na época ninguém tinha Facebook. Então se tinha foto era dele, é ou não é? De quem é essa foto aqui? É de César. Então se a foto é dele, a moeda de quem é? É dele. Então devolve para ele. Se a moeda é dele, dá para ele. Agora faz o que vocês não fizeram: dá a Deus o que é de Deus. Olha o que Jesus faz. Com uma frase, Jesus desmonta uma série de conceitos. Até hoje, o nosso grande problema como igreja, como desenvolvimento de fé, é não raciocinar a fé. A gente não pensa a fé. E eu quero que hoje, em nome de Jesus, se você puder, anote aí: não preciso cometer suicídio intelectual para ser crente. Jesus morreu na cruz para matar o pecado, não a nossa inteligência. Amém, irmãos? Não tem nada pior do que gente que está na igreja e ele vai destruindo o seu conhecimento. Sabe aquele indivíduo que bate assim: não, Jesus me salvou, agora joga meus livros tudo fora. Não faz isso não dá para mim. Né? Tem gente que faz isso. Eles fazem um evangelho estranho. Porque sabe por quê? Olha para mim aqui. A coisa mais complicada que tem é quando você começa a raciocinar, porque você vai começar a perceber que muita coisa que achava que era mentira é verdade. E muita coisa que achava que era verdade é estranho, não é? A gente vive de manipulações de mente. Por isso é tão difícil estar numa igreja que pensa. Igrejas cujo púlpito tem mestres são mais difíceis de serem enganadas. Porque os charlatões, os malandros que andam por aí, têm medo de chegar numa igreja que sabe que tem gente que pensa. Por isso que tem muito desses milagres mal feitos, essa baboseirada cristã, que é feita em cima de massa, multidão. Porque eles não suportam pequenas pessoas que pensam. Porque quem pensa desafia, quem pensa pergunta. Não é à toa que o ponto de interrogação parece um anzol ao contrário, não parece? É para pescar quem está boiando no tédio. Irmão. Olha que interessante aí. No primeiro tópico ele coloca o método parabólico de ensino. Aí ele fala sobre figuras de linguagem. O que é isso? São as áreas que você vai encontrar na hermenêutica cristã, que é a arte de interpretar os textos. Diversas figuras. Ele coloca aí, é importante a gente dar uma olhadinha nelas. Fábula, por exemplo, que é uma história ilustrativa, fictícia, que pretende transmitir ensinamentos morais por meio da fantasia. Fábula a gente vê muito em história de criança, e é muito importante isso. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Não mate a imaginação das crianças não, irmão, pelo amor de Deus. É tão importante a imaginação. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar, quando meu filho era pequenininho, eu e minha esposa, pequenininho. Nós fomos ministrar num lugar em São Paulo, e a esposa do pastor, daquelas estranhas, já queria matar toda a imaginação do meu filho, acabou de uma vez por todas, assim, numa pedrada só, com Papai Noel, Páscoa e tudo mais. Falei: calma, irmão, relaxa, vai devagar. Uma das melhores lembranças da minha infância é o Papai Noel, não desmonta não.
Ou seja, você não precisa ter um ídolo, mas você não precisa destruir a imaginação de ninguém. Todo o processo de aprendizado começa pela imaginação. Jesus sabia disso. Por isso que a Bíblia é feita de uma série dessas coisas. Você quer ver uma coisa que Jesus faz? Quando os discípulos perguntam, Senhor, quem que é o maior do reino? Ele não dá uma teologia de 4 páginas. Ele bota uma criança no meio e fala isso aqui. Ó. Aí mata a gente de raiva, não mata até hoje? Por exemplo, a gente estava ali agora e tinha aquele irmão aqui, né? Como é que é o nome daquele irmão grande aqui? É isso aí. Ele estava aqui, ó. E minha esposa falou, por que as crianças gostam tanto? E eu fiquei pensando, porque para elas não cabe a explicação. É isso que é espetacular. Elas não precisam saber por que a cabeça dele é grande e o pé também. É só legal saber que existe alguém diferente dela. Olha que legal. É só o adulto que é adulterado e chato. Fábula, né? 2, olha aí, ó, metáfora. Metáfora é interessante porque ela é uma narrativa simbólica. Aí você vê Mateus capítulo 5, depois na sua casa, versículo 14. Se você puder ler esses textos aí na sua casa, vai ajudar muito. Elemento que representa, ele colocou aqui, a narrativa simbólica em que um elemento representa outro. Por exemplo, quando Jesus disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. É uma metáfora, um jeito de dizer. Quando Jesus, por exemplo, é comparado a leão da tribo de Judá, também é uma metáfora. É uma imagem de empréstimo, que você usa só para clarear o conceito. Deu para entender? 3, ele fala de símile, que é a comparação entre 2 termos de diferente significado. Ele colocou aí, tais termos, no entanto, são necessariamente ligados pela palavra como, ou por outra expressão que lhe seja equivalente, assim como, ou no modo de, por exemplo, quando Jesus diz aos discípulos que estavam enviando eles, por exemplo, como ovelhas no meio de lobos. E essa é uma das imagens mais tremendas da Bíblia. Porque olha para mim aqui, ó. Jesus fala assim, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobo. Agora olha para mim. Se você perguntar para um lobo, qual que é seu prato predileto? Irmão, ele vai salivar e vai dizer para você, ovelha. É ou não é? Meia que ovelha. Ovelha é o prato principal do lobo, é o primeiro do cardápio. Aí se Jesus chega para você e fala assim, eu vou te enviar como ovelha no meio de lobo, está mandando você para onde? Para a morte, não é? Primeiro que o lobo só tem matilha, nunca vem sozinho. Já a ovelha é sozinha. Ovelha não tem velocidade, ovelha é complicada, não tem percepção aguçada das coisas, enxerga no máximo 10 metros. Já o lobo é o contrário, é todo sagaz, cheio de coisa. Ou seja, é morte e certa. O que Jesus está dizendo no texto é que os discípulos precisariam aprender uma lição dolorosa, renúncia. Quando os discípulos não sangram pelo pecado do mundo, não podem ser igreja. Igreja é a igreja que sofre dores pelo mundo, que participa da vida do mundo, que ora pelo mundo, que acredita no que o mundo pode mudar. É uma igreja que se envolve lá fora. Se ela só se fecha aqui dentro, ela é só uma ovelha de redil. Não saiu ainda. Não foi enviada para o meio dos lobos. Primeiro chamado do cristão é aprender a morrer. Quando ele raciocina nesses termos, a renúncia de Deus entra nele e ele tem um coração disposto a abençoar. Quem aprendeu isso aqui de verdade são os missionários que estão no campo, estão lá sangrando pelo mundo, aprendendo que são ovelhas enviadas no meio de lobos. Por exemplo, hoje, como todo mundo sabe, o dia da eleição, nós estamos enviando algumas das nossas ovelhas bem para o meio dos lobos. Aqueles irmãos nossos que forem eleitos são isso aqui, ó, ovelhas no meio dos lobos. E bota lobo nisso, irmão. Porque lobo da linhagem do Sarney é lobo. É ou não é? Então é muito bom que a gente fique atento e orando por eles, porque eles estão sangrando, e muito. Outra coisa, ó, alegoria, que é a descrição codificada, em código, vamos dizer, que encontra a interpretação em si mesma. Ela nunca é apresentada numa perspectiva futura, até porque ela quer ensinar uma lição prática para o agora. Por exemplo, quando Jesus fala da vinha, do agricultor, são elementos práticos ensinados no momento. Deixa eu falar uma coisa para ficar bem simples para você entender o que de fato é uma parábola, é muito simples. Parábola, geralmente, muito raramente, ela vai citar um nome, mas geralmente ela não cita nomes. Ela é feita como uma espécie de lição mais ampla. Então, é bem difícil você encontrar uma parábola que cite nome. Tanto que até hoje, na Bíblia, os teólogos se debruçam numa questão dessas intermináveis que ninguém sabe direito, fica ali dividido. 50% acredita que sim, 50% acredita que não, que a parábola do rico e Lázaro seja de fato uma parábola. Tem teólogos que defendem que é uma parábola, já outros que defendem que não, pela citação do nome de Lázaro. Os que defendem que não vão dizer que o nome de Lázaro também por si só já é uma parábola, visto que Lázaro, quando aparece na Bíblia, está sempre ligado à morte ou ressurreição. Então, você tem pano para manga demais aí. Isso aqui, na verdade, irmãos, é só a introdução do primeiro ponto da antiga introdução. Tem muita coisa para você se aprofundar aí dentro.
Amém? Aí, no 1.5, aí a parábola mesmo, de fato, que prevê duas situações similares sejam colocadas uma ao lado da outra para que se estabeleça uma comparação entre elas. Engraçado que Jesus vai usar muito isso, ele já abre algumas parábolas usando isso. Por exemplo, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a... Então ele já abre a mente, a compreensão, para o indivíduo entender que ele vai vir com um exemplo. Uma coisa que é interessante de Jesus, em nenhum momento Jesus sai assim, fechando todas as questões, colocando como se fossem verdades que não cabem nenhum questionamento, nada disso. As parábolas que Jesus vai usar são todas elas convite à imaginação. Por exemplo, Jesus fala que o reino do céu é semelhante ao fermento. Jesus vai dizer, por exemplo, que ele é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante a uma coisa colocada no chão, por exemplo. O que ele está dizendo é que há ramificações, a coisa pode ir muito mais longe. Não é uma coisinha simples, matemática, que 1 mais 1 eternamente vai dar 2. A ideia dele é que é dinâmica, a coisa flui. Todo dia tem um contato, tem um convite. É como se fosse, na verdade, o chamado de Jesus, para a gente entender uma verdade fundamental da fé cristã. A fé cristã não é uma coisa estática, parada. Ela cresce, ela persiste. É como Jonathan Edwards dizia, que a espiritualidade é gradual. Se ela não cresce, é porque ela não tem vida. Jesus vai trabalhar com esse princípio. Todo o aprendizado, todo o ensino, toda a teologia de Jesus é feita com convite à imaginação. Quanto mais você medita, quanto mais pesquisa, mais se aprofunda, mais você descobre coisas. Amém? Provérbio. Pode ser uma parábola resumida, da mesma forma que a parábola pode ser um provérbio ampliado. Aliás, tem uma coisa interessante. Provérbio não é muito mais do que uma parábola por si só. Provérbio ele consegue captar todo o conhecimento de uma cultura. Não é à toa que uma coisa que define cultura no mundo são provérbios. Eu tenho lá em casa um dicionário de provérbios de diversas culturas. Você pega, por exemplo, um povo que tem um dialeto, não é nem um idioma, é um dialeto, e esse dialeto já contém por si só provérbios típicos deles. Por exemplo, muita gente conhece de cor e salteado provérbios chineses, provérbios franceses, alemães. E o mais interessante é que a partir do tempo vão surgindo provérbios que marcam uma época, pequenos, mas de uma profundidade incrível. Se eu começasse aqui a falar provérbios que as nossas mães vinham falando para a gente, vocês já citariam um monte de cabeça. É ou não é? A coisa do me diga com quem andas e direi quem é, essa coisinha aí. Lembra disso? Principalmente, por exemplo, quem vem de uma cultura que é mais antiga. Por exemplo, quando você encontra gente da Bahia, Salvador, muitos anos. Quanto mais tempo um lugar tiver de cultura, mais provérbios do lugar ele vai ter. É interessante que você vai a Salvador, Bahia, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, você tem muita da cultura da antiguidade, gente que fala e que traz muita coisa na mente. Você vai a Palmas, que já é uma cultura mais nova, dificilmente você vai encontrar um provérbio popular criado e nascido ali. O que você encontra lá é criado e nascido em Goiás, porque lá saiu daqui. Deu para entender? Ou seja, para que você crie um provérbio que seja cultural, você precisa de tempo. E tempo é o que os palestinos mais tinham na época de Jesus. Jesus vai puxar toda uma linhagem porque ele vem de muito tempo, de leitura, de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, até o jeito de Jesus andar com os discípulos por si só sugere pesquisa. Jesus fez o que Aristóteles fazia cerca de 400 e poucos anos antes dele, andar com seus discípulos, é chamado escola peripatética. Você andava com os discípulos e à medida que andava ia ensinando. Jesus faz isso. Tem rabinos, por exemplo, na época de Jesus que não faziam isso. Eles sentavam num lugar e os discípulos vinham até eles e eles ensinavam sentados. Jesus é o contrário. Jesus anda, sai andando com os discípulos. Jesus faz quase que uma filosofia grega, porque ele usa a linhagem de Aristóteles, o estilo de Aristóteles para andar e fazer. O tempo todo andar com Jesus era andar em aprendizado. Aí eu pergunto, por que tem tanta gente que está na igreja há tanto tempo e não aprende? É preciso querer aprender. Aprendizado é querer. Os filósofos antigos diziam que você não pode ensinar nada a alguém que nada quer aprender. Isso aqui sugere fome. Deu para entender? Fome de aprendizado. 2 aí, as parábolas do Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento tem muita parábola, muito machal, como diz no hebraico. Ezequiel, por exemplo, Isaías, os filhos que Isaías teve, todos eles tiveram nomes que por si só são parábolas. Oséias, por exemplo, e muitos outros. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, tem gente que acha que o Novo Testamento é uma coisa completamente distinta do Antigo, e não é, eles são mesclados, são interrelacionados o tempo todo.
Existe graça no Antigo Testamento, assim como existe no Novo. Existe parábola, mistérios, envolvimentos. Tanto que Jesus cita o Antigo Testamento em muita coisa, e ao citar, dá legitimidade para ele. Se você olhar no Antigo Testamento, vai encontrar tudo que é Cristo, ao ponto de Lutero dizer que a melhor lente para se ler as Escrituras é a lente de Cristo. Ele dizia, leia a Bíblia procurando Cristo em cada texto. Quando você achar, encontrou a chave hermenêutica do texto. É aí que você entende o que o texto quer dizer a partir do olhar de Jesus Cristo. Deu para entender? Lutero disse que no momento que você for ler a Bíblia, esse é o momento mais perigoso da sua vida, porque é o momento onde o diabo mais se apresenta, porque ele tenta seu coração a interpretar de acordo com o que você quer e não com o que Cristo queria que você entendesse. Por isso que para ler a Bíblia eu preciso do auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem clareia o texto e mostra Cristo para mim, e a partir de Cristo eu entendo o que o texto tem a dizer para a minha vida. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muita gente se perde nos textos. Quer ver uma coisa? Só para vocês terem uma noção, fazer uma viagemzinha ao nosso passado tenebroso de crente. Vocês lembram quando antigamente o povo pegava tudo que era da Bíblia para acabar com a nossa liberdade? Vocês lembram disso? Era um pecado, se você pensasse era pecado, se pensasse 2 vezes, pecado mortal. E tudo dentro da Bíblia, lembra disso? Era tudo assim, não, aqui está escrito aqui, irmão, lembra? Foi igual um amigo meu falou para mim, está escrito aqui na Bíblia, que todo e qualquer profeta que foi enviado por Deus, não, ele disse assim, melhor, qualquer profeta que foi enviado por Deus, chegou para uma cidade aí, foi enviado, chegou lá e morreu, deu errado, não aconteceu nada, é porque ele na verdade nunca tinha sido enviado por Deus. Porque Deus vai na frente, está aqui na Bíblia. Eles nunca acham o versículo, mas está na Bíblia. E eu brinquei com ele, por que Jesus diz lá assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Como é que faz? Durante muito tempo, em muitas igrejas, a gente pegava textos bíblicos e em cima desses textos bíblicos construía prisões, cadeias, psicológicas principalmente. Quer ver uma coisa? Quem veio dessas igrejas mais ferrenhas, do Talibã Gospel, até hoje, quando passa na frente do cinema, sente um negocinho ruim, não sente? Chama-se culpa. É a mochila mais pesada para carregar. E não há ninguém que seja mais ágil para fazer isso do que gospel, irmão. O tal do gospel é uma tragédia. Tem muita gente que vem dessa linhagem teológica perigosíssima e não consegue experimentar liberdade, fica o tempo todo gerado em culpa. Até purificar isso vai tempo demais. Porque a gente fica o tempo todo sendo policiado e à luz da Bíblia. Tem gente, por exemplo, que tem medo de ler a Bíblia, até hoje, porque foi educado com a visão de que a Bíblia é um livro estranho, perigoso, que invade a intimidade e que cerceia a nossa liberdade, como se fosse um livro só de regras mal feitas. Não são, muito pelo contrário. O texto bíblico é um convite à vida. Quer ver uma coisa séria? Durante muito tempo, até mais ou menos o final da década de 1980, comecinho da década de 1990, o que mais existia na igreja brasileira era uma tentação escatológica, lembra disso? Escatologia para todo lado, e os caras das escatologias tinham até as estrelas da escatologia, eram aqueles que passavam pelas igrejas com seminários mais mirabolantes possíveis. Eu lembro de um que o cara colocava um cartaz de fora a fora na igreja com os demônios desenhados, cabeça rolando, aquelas coisas bem mirabolantes, assim, bem Steven Spielberg, sabe? A ideia era causar medo, que é uma ideia anticristã, visto que em nenhum lugar na Bíblia Jesus tentou ganhar as pessoas pelo medo, mas pelo amor. Tanto que João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Por que quando a gente faz até hoje peça de teatro da igreja, com o fim do mundo, fica os irmãos morrendo de medo, né? A gente faz de tudo para despertar um medinho no irmão, que é para ver se ganha pelo medo. Só que o medo causa um impacto pequeno. Quando o medo passa, volta tudo novo, irmão. Porque impacto não é transformação, é diferente. Aí sabe o que é interessante? Eles faziam aquela escatologia mirabolante, do desespero, aquela coisa e tal. O tempo foi passando, as próprias transformações do mundo, a geografia venceu a teologia da época. Eu me lembro de pregadores que diziam, o mercado comum europeu são as 10 nações, os 10 dedos da estátua. Lembra disso? Agora são 30 e tantos, pensa na estátua com a mão grande. A própria geografia destruiu a teologia do momento. Aí qual foi o resultado disso? Acabou caindo o interesse a tal ponto que nós vivemos hoje uma igreja da desescatologia. Pouca gente quer ir, o povo quer ficar por aí mesmo. Vem, Senhor, mora aqui com a gente. Você já veio uma vez, você sabe o caminho, né? Quem é que quer ir hoje? O povo quer ficar, irmão. Ninguém mais fala de escatologia, a gente fala de desescatologia. Você lembra qual foi a última vez que alguém ministrou na sua vida sobre a questão do arrebatamento da igreja? Da volta de Cristo? O povo não fala mais disso não, o povo tem medo. Porque durante muito tempo criou-se uma ideia imensa de ir embora o mais rápido possível, um extremo.
Agora ninguém mais quer ir embora, quer ficar por aqui. O outro extremo, é preciso ter o equilíbrio. E o equilíbrio é o que Jesus trata numa das suas parábolas, que a gente vai ver lá na frente, que é a questão, por exemplo, das virgens. Tem que haver um equilíbrio, para que você não durma com as suas lâmpadas apagadas, ou você simplesmente esqueça das lâmpadas. Tem que haver um equilíbrio. Ninguém aprende no desequilíbrio, no extremo, é o outro lado da ponta. Deu para entender? É muito importante entender isso. No Antigo Testamento, uma coisa que é bonito das parábolas do Antigo Testamento é que todas elas têm um aplicativo assim de olhar para o amanhã, no sentido de que esse amanhã vem o Messias como redentor da história. Tanto que os milagres do Antigo Testamento geralmente são milagres de juízo, de condenação, e em Cristo são de restauração das coisas. No Antigo Testamento a expressão o dia do Senhor causa medo, pânico, os caras ficam estranhos, sim, aquela coisa esquisita. No Novo Testamento a expressão o dia do Senhor causa celebração, júbilo, alegria, porque Jesus se apresentou como o Senhor do dia, então agora eles sabiam o que esperavam. É interessante isso. Começou a haver uma mudança de paradigma. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não se trata de antiguidade e nem de novidade, mas de tempo histórico da aliança. Só isso. Assim como hoje, ser jovem não é bênção e ser velho não é doença. São etapas da vida e passam rápido. Esse é o mesmo sentido. Tem gente que acha, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus é um, no Novo Testamento Deus é outro. É o mesmo Deus, ou um modus operandi que mudou. É interessante isso. Se você for olhar do ponto de vista da fé, por exemplo, a mesma construção de fé de Israel é a que Deus busca e coloca na igreja de hoje. Deus projetou Israel para que ele fosse, dentro de uma linguagem de parábola em Isaías, luz dos gentios. Só que Israel quis ser uma luz para dentro de casa, lustre, que é bonito, mas é meu. Se você quiser ver, tem que entrar na minha sala. E Deus não queria isso. Deus queria que Israel fosse mais um farol lá fora do que um lustre bonito na sala. Aí Deus coloca isso para a igreja de hoje, para que ela seja luz para os gentios. E eu temo que a igreja de hoje esteja se transformando num lustre, bonita, mas aqui dentro, que não faz diferença lá fora. Seja sincero, faz diferença acender uma vela aqui dentro agora? Mas ela faz toda a diferença lá fora. Daí a importância de uma igreja que aprenda a fazer um movimento para fora, que é o movimento da parábola. Iluminar, trazer o sentido, jogar para fora. Deu para entender até aqui? Ponto 2 aí, ó. A minha aqui é página 8. As parábolas do Novo Testamento. No Novo Testamento, ele vai citar aqui, por exemplo, 2 termos que ele usa para parábola. O termo por si só, parabolê, que eu falei que é parar, mas balen, lançar ao lado, e paroimia, que é uma parábola mais curta, um sentido mais profundo, até mais filosófico. Então ele cita vários tipos de parábolas aí, ó, no ponto 2, ó, no Novo Testamento. A declaração metafórica ou símile, por exemplo, que a boa parte das símiles está relacionada às parábolas do reino. Elas começam com a expressão, o reino de Deus é como. Isso aqui é muito importante você guardar no seu coração hoje. A maioria das parábolas de Jesus foram feitas tendo em vista explicar a questão do reino. Só que reino para Jesus não significa um totalitarismo, um estado de governo, que Jesus seria um rei e os discípulos ministros. Lembra de uma mãe que chegou para Jesus e falou, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, deixa meu filho sentar um na direita e outro na esquerda. Olha que maravilha, irmão. Aí a gente acha ruim com a mãe porque a gente queria fazer o que ela falou, né? Aí Jesus olha assim para os discípulos, é como se ele dissesse, vocês não entenderam a questão do reino. Desse ponto de vista do reino, Judas trai a si mesmo. Quer ver uma coisa? Olha o que Judas raciocinou. Raciocina comigo. Jesus entra numa sexta-feira em Jerusalém, montado num jumento. E jumento não era animal de desfile, não tinha glamour nenhum, até hoje não tem. Jumento era animal de carga, é de trabalho. Aí Jesus entra numa sexta-feira, montado num jumento, e ele é aclamado, aplaudido, celebrado, o povo grita, aquela coisa toda. O que Judas raciocinou? Com a mentalidade de um reino político, não teológico. Ele raciocinou pensando o seguinte, opa, a multidão está com a gente, agora nós vamos bombar, a multidão está com a gente, o que eu vou fazer? Eu vou lá, converso com os caras que eu conheço da alta sociedade, vendo Jesus para eles, faço um movimento, Jesus vai preso. No que vai preso, a multidão está com a gente, golpe de Estado perfeito. Eu aviso para a multidão que ele foi preso, a multidão vai lá, tira ele de dentro da cadeia, já num golpe de Estado pronto. Quem que vai ser o ministro da economia? Eu. Só não contava com uma coisa, irmão. Nunca aposte suas fichas na multidão. Para você que tem ministério aqui, guarda isso.
nunca aposte na multidão. Jesus está numa cidade, vem 10 leprosos, ele faz uma coisa que ele não gosta de fazer, mas ele faz, cura todo mundo. É raro Jesus curar todo mundo. Ali ele cura os 10. E os 10 vão embora, e só um volta. E o que volta é samaritano. Ou seja, para quem lida com a liderança, esteja preparado para a ingratidão da maioria. Quem volta é só um e aquele que você não gosta. É, samaritano. Agora, olha que incrível. Judas não imaginou que a multidão ia dar para trás, irmão. E deu. É por isso que ele fica desesperado. Deu errado, vendi. O que eu faço agora? Nada, não tem o que fazer. Apostou todas as fichas e deu errado. Porque a concepção deles era de um reino político. Até no último momento eles estão com essa concepção na mente. Jesus está indo embora e eles falam, Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Ou seja, sabe o que eles estão pedindo? Senhor, é agora que a gente vai ter poder? Aí Jesus fala, vocês querem poder? Então vocês vão receber poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. E no original, em juízo. Vocês querem poder? Então vocês vão ter poder para fugir. Porque vocês vão ser perseguidos, vão ser levados a juízo e vão morrer, porque eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Lembra? É poder que vocês querem? É poder que vocês vão ter, mas um poder de fuga. Não de estabelecimento de autoridade. Em outras palavras, a igreja nunca foi o chamado da igreja tomar o poder político do mundo. O chamado da igreja é viver o reino de Cristo. E o reino de Cristo é espiritual, é de vida, é de amor, é de graça, é de restauração de coisas quebradas, é de restauração de vidas. Se a gente não entender isso, irmão, fica difícil viver o reino de Deus. O nosso problema é que a gente até acredita no reino de Deus, mas a gente gosta mesmo de democracia, né? Que é para a gente poder votar e influenciar as opiniões do rei, né? Ou seja, Senhor, a gente até aceita o Senhor como rei, desde que um de nós seja primeiro-ministro. Tem que estar alguém nosso por perto ali. Não funciona assim na fé cristã. Outra que ele vai colocar aí, ó, história exemplificadora. Que ela consiste numa parábola que se concentra objetivamente numa reação esperada do ouvinte. A história exemplificadora, mais conhecida, é do bom samaritano, que é uma das histórias mais incríveis da Bíblia por uma coisa muito simples. É o único homem da Bíblia que recebe uma ética antes do nome. Você não conhece o nome dele, você só conhece a história, que ele é samaritano, a origem, mas ele é bom antes de ser samaritano. A ética vem antes da estética. É interessante isso. Porque é um indivíduo que consegue desmontar o padrão teológico dos próprios fariseus e mestres da época. A Bíblia diz que tem um rapaz que foi assaltado violentamente, que está à beira da estrada, por ladrões. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda isso aqui. Ó. O termo no original para ladrões ali, no grego, é lestes. E esse lestes é terrível. Aí o que Jesus faz? Lestes ou lestai. Jesus diz que o homem ia descendo, foi assaltado violentamente, deixado quase morto. Aí a Bíblia diz assim, ó, casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O que o sacerdote fez? Ele raciocinou em termos de teologia, não de evangelho. Ele pensou assim, ó, o indivíduo ali está morto. Ele nem foi lá ver, não é? Ele só imaginou e raciocinou, está morto. E se está morto é um problema teológico para mim, porque como sacerdote eu não posso tocar em alguém morto. Porque se eu tocar num defunto, eu fico impuro. Aí tem que ficar 24 horas de purificação, isso dá um trabalho, quer saber, está morto. Amém, aleluia, e vai embora. Até hoje a gente faz isso, com desculpas teológicas deixamos pessoas morrerem. Aí a Bíblia diz que veio um levita e olha o termo, casualmente, o mesmo termo. Tipo assim, não tinha o que fazer, estava ali de boa, aí desceu. Aí quando ele viu, ele raciocinou, meu chefe não parou, eu vou parar? De jeito nenhum. E vai embora. É tão sério, irmãos, quando o altar e o louvor ignoram os feridos da estrada. Aí a Bíblia muda o termo, não é mais casualmente. Indo em viagem. Agora muda. Casualmente é quem não tem muito o que fazer. Já indo em viagem é alguém que tem 1 hora para chegar, uma agenda de serviço, dinheiro a mais para a cidade, para a viagem, numa estrada comprovadamente perigosa. Irmão. Quem tinha mais a perder? Mas ele para, desce, ajuda, porque ele entende quem é o próximo. Quem que é o meu próximo? Aquele de quem eu me aproximo. Encurto distâncias, invisto a vida, reescrevo a agenda, tiro do chão. Olha que tremendo. Ele desce, investe na vida do indivíduo. Interessante é que o mestre da lei que faz a pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Deus, ele sabe quem é, mas o próximo ainda é uma dúvida. Até hoje a gente vive isso. Quando a gente acha que conhece Deus, mas não conhece o irmão do lado. Já pensou, irmão?
Isso é uma história exemplificadora. Alegoria. Pode-se dizer, por exemplo, que é uma mensagem codificada acerca de um outro assunto, geralmente uma verdade teológica. Alegoria é uma coisa interessante, verdades teológicas foi o que Jesus mais fez. O tempo todo, Jesus trabalhou com isso, com verdades, com doutrinas de fé, de teologia mais profundas. Por exemplo, quando Jesus chega para os discípulos, ele vai dizer assim, ó, existe uma casta de demônios, só sai com jejum e oração. Ele não está falando uma técnica, está fazendo uma teologia profunda. De que existe uma renúncia, de que existe uma busca por Deus e uma dependência, de saber que eu não estou simplesmente jogando com poderes demoníacos. Eu sei que eu não posso chegar nisso, mas o Espírito pode. Aí eu lembrei de um amigo meu que disse uma frase esses dias tremenda. Ele falou, olha, Jesus disse que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração, mas tem uma casta de demônio que só sai com voto. É verdade. É essa que está aí hoje, né? Quem entendeu aí, amém, né? Depois ele tem aí a parábola propriamente dita, que ela começa com as expressões do tipo, certa pessoa, no caso ele cita Lucas 16, tem uma coisa interessante, algumas parábolas elas são, vamos dizer, exclusivas de alguns escritores. Por exemplo, a do filho pródigo é exclusiva do texto de Lucas. Aí é uma coisa que sugere muito pensamento, por exemplo, uma coisa tão profunda, tão bela, quanto aquela do filho pródigo, e só Lucas se interessa em citar. E é interessante que Lucas é um indivíduo que escreve seu texto a partir do que ele ouve, ele não estava lá. Ele faz pesquisa, ele procura com os discípulos. Aí, muito provavelmente, procurou com Marcos, com Mateus e com João, que não escreveram a parábola, mas ele achou mais interessante e escreveu. Ou seja, são visões, percepções. E isso me encanta na Bíblia. A Bíblia é um texto que respeita a percepção que você tem. Ela respeita a sua visão. É por isso que alguns dos maiores teólogos do mundo trabalham com uma verdade que eu acho extraordinária. Eles dizem que a Bíblia tem uma capacidade de ser individual, sem ser individualista. Ou seja, você consegue ler um texto e o texto fala tão profundamente a você e não falar nada com a pessoa do lado, por exemplo. Aí você fala, não é possível que o indivíduo não entendeu isso. Não é que não entendeu, é que esse texto, nesse momento, nesse contexto, aplicou-se tremendamente à sua vida e transformou você. É um texto que conhece as necessidades de cada vida, a capacidade de cada um. Aliás, irmão, isso aqui é muito importante para a gente entender uma coisa que é tremenda da Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. É o único livro que você lê e o autor está presente 24 horas por dia e não precisa bajular para pedir autógrafo. Né? Ele está lá, ele explica, ele entende, clareia o sentido, coloca para você. Mais do que isso, a Bíblia é um livro que exige tempo, exige calma, tem que respirar, ler devagar, com calma. Um dos grandes problemas de muita gente nas igrejas evangélicas brasileiras é não ler o texto. Ele espera chegar na igreja para ler o texto. Não tem uma vivência todo dia com a Bíblia. Não procura buscar dela um devocional diário. Olhar o texto, cavar o texto. Ele vem para cá e espera que daqui surja alguma coisa. Só que o que surge daqui já é processado por mim. Eu já li isso, já entendi. O que eu estou entendendo, estou passando para você. Quem sabe coisas extraordinárias Deus não vai deflagrar dentro de você a partir da sua leitura. É que nós somos educados por uma igreja do testemunho. A igreja do testemunho é a testemunhologia do terceiro. Já viu? Só acontece com ele, nunca com você. Já notou isso? Sempre tem experiência dos outros. E tem coisas que são tão extraordinárias, milagres tão extraordinários, que o maior milagre é a gente acreditar. É sempre com terceiros, nunca com você. Tenha a sua experiência com Deus. E a sua experiência com Deus aparece a partir da palavra. Quando você vai lendo a palavra vai formando dentro de você o caráter de Cristo. E isso vai levando você a entender um pouco mais da profundidade dos ensinos aqui constados. Amém, irmãos? Aí tem aí o sentido primário e secundário, que nada mais são do que formas de tempos de entendimento da parábola. Aliás, tem uma coisa que é interessante. Tem uma parábola de Jesus deve ser lida às pressas. Só porque a gente fala, não, já li, já conheço, já sei o que isso aqui quer dizer, isso aqui é a parábola do sei o que lá. Não, lê com calma, lê devagar, respira. Principalmente se essas parábolas constam nos 3 ou às vezes nos 4 livros do Evangelho. Procura com calma, lê com calma. Se tem uma coisa que nos ajuda muito hoje no século XXI, é a capacidade que a gente tem de ter muitas Bíblias. Pega uma parábola, por exemplo, e lê em todas as versões que você tiver em casa. É interessante isso. Elas começam a abrir, porque o palavreado ajuda muito. Isso é uma coisa muito boa da língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente tem miríades de palavras. Para você ter uma noção, a língua hebraica é uma língua muito complicada. Tem poucas expressões. É uma língua que não tem superlativo. No hebraico não tem exagero, por exemplo. Por isso que alguns textos bíblicos têm uma frase para dizer uma palavra. Porque não consta na língua hebraica exageros.
Você tem uma noção, a língua hebraica é uma coisa que é escrita da esquerda para a direita, não tem vogal, só consoante, imagina. É um texto que exige calma, que exige tempo, pausa na respiração. Então, cada texto desse tem que ser lido com calma, com verdade, principalmente entendendo o fato de que Cristo está lançando um olhar novo, ressignificando lei, por exemplo. Ele olha para trás, ele começa a mostrar uma série de aprendizados que o povo teve antigamente, que só visava a lei e a teologia acima das pessoas. Jesus traz as pessoas acima da teologia. Jesus começa a mostrar todo um outro ambiente, todo um outro jeito de ser. É tão tremendo isso, principalmente quando você olha do ponto de vista judaico. Judeu tem uma coisa que a gente não tem hoje, principalmente o brasileiro. O judeu trabalha muito com as palavras como códigos, cifradas. Por exemplo, às vezes o judeu escreve uma frase, para numa frase tirar um conteúdo de uma palavra dentro das letras, respeitando espaços. Por exemplo, alguns rabinos dizem que quando Herodes colocou lá na cruz de Cristo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele tentou fazer isso num ato de zombaria. Mas para o judeu que estava ali ao pé da cruz, olhando para a cruz e que soubesse ler, acabou tendo uma das mais tremendas lições de teologia da vida deles. O judeu que estava ali embaixo, que soubesse ler, deve ter tremido do pé à cabeça quando olhou para a cruz, porque a frase Jesus Nazareno, rei dos judeus, no hebraico, Yeshua HaNosri HaMelech HaYehudim, a primeira letra de cada uma das 4 palavras, YHWH, sabe o que forma? Iavé, Deus, o Senhor que estava na cruz. O judeu olhou, tremeu do pé à cabeça. Olha que tremendo. Nada para ele passa despercebido. O judeu é um povo de muitos detalhes. Nós vivemos num tempo onde a facilidade da internet, das coisas mais, isso não é ruim, isso é uma benção, mas isso tira de nós o desejo de com calma ler as coisas. Então a gente está vivendo numa geração, por exemplo, que ela é educada pelos 30 segundos de comercial de televisão. É o se vira nos 30, e a gente acha que Deus também se vira nos 30. E não é, é devagar, com calma, com tempo que a gente vai aprendendo as coisas. Se você não tiver esse tempo, a situação fica difícil. O escritor colocou aqui uma coisa, num quadro aqui, ó. O objetivo de Jesus, ao propor a parábola da semeadura, por exemplo, não era ensinar técnicas agrícolas aos seus discípulos, embora ela nos revele alguns princípios de plantio. O mestre pretendia, sim, ilustrar o recebimento da semente do evangelho em diferentes tipos de coração. São 2 princípios interessantes desse texto, não só dessa parábola, mas das parábolas de Jesus. É ele mostrar um princípio que você pode fazer aqui e um princípio que você vai fazer no amanhã, que é o jeito como você recebe a semente e o que essa semente gera em você. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: quando você trabalha com semeadura, com plantio, ou com parábola, ou com ideia, ou com verdade, você sempre saiba de uma coisa: o que você está fazendo aqui hoje produz ecos na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus ensina do ponto de vista de parábolas, porque ele faz com que o indivíduo saia da aula com vontade de aprender mais. O indivíduo que está diante de Jesus aqui, escuta ele dizer uma parábola, não simplesmente acha que terminou ali quando ele disse amém. O indivíduo sai e vai para casa pensando naquilo. Quer ver? Você já esteve num culto, por exemplo, que você fica 1 hora ouvindo um pregador, e aí quando termina, você vai para casa e não consegue lembrar de nada. Você fala, meu Deus do céu, nem o texto que o cara leu você lembra, porque ele não ficou no texto, né? É exatamente isso que eu estou falando. Não é o falar demais. Aliás, a Bíblia é feita de gente que fala muito sem falar demais. E hoje, nós temos na igreja gente que está brigando porque quer falar, mas não porque tem algo a dizer. É diferente. Jesus faz isso. Quando ele terminava uma aula, quando ele terminava de expor uma parábola, as pessoas iam com aquilo no coração o tempo todo. A ponto de lá na frente depois, Paulo, Pedro, à medida que vão falando, vão usando esses símbolos. Paulo, por exemplo, vai falar isso. Ele vai procurar, por exemplo, uma imagem para falar da igreja. Aí ele fala de edifício, mas não dá muito bem. Fala de lavoura, também não fica muito legal. Até que ele acha corpo. A imagem perfeita da igreja é o corpo. E ele vai falando disso o tempo todo. Ou seja, Pedro vai citar até o Cristo como pedra espiritual. O tempo todo usando uma imagem, alguma coisa que esclareça o sentido. Irmãos, a coisa mais difícil que existe hoje, no século XXI, para quem lida com ensino, com escola, é manter as pessoas atentas, prestarem atenção, porque elas são cercadas por urgências, o tempo todo. É o celular, é a coisa, é a vida, a correria, urgências. Então, no altar daquilo que é urgente, a gente está sacrificando aquilo que é importante. Nunca sacrifique no altar da urgência aquilo que é importante. O que é importante vem primeiro.
Amém, irmãos? Para fechar aí, ele fala das parábolas do mestre dos mestres. E ele cita 3 coisas: a vantagem do ensino de Jesus nas parábolas, judeus e as parábolas, e o reconhecimento de Jesus consensualmente com as suas parábolas. Aliás, aí na página 11, aí, ó, ele tem um quadro, está vendo aí? Das parábolas. Até hoje é difícil para os judeus, para os teólogos entenderem quantas parábolas Jesus falou. Por exemplo, no caso dele aqui, ele vai citar 30, mas alguns dos mais recentes teólogos trabalham com 60 parábolas. Outros tem teólogos que chegam a trabalhar com 80, porque aí juntam parábola inteira com ditos parabólicos. Por exemplo, Jesus conta uma parábola, é uma coisa, quando ele fala do filho pródigo. Dito parabólico é uma frase, quando ele diz, por exemplo, se o cego guiar outro cego, os 2 vão cair num buraco. É um dito parabólico. Aí alguns teólogos colocam como uma parábola completa, outros colocam apenas como um dito. Então, isso fica difícil saber quantos tem ao certo. Aí chegar na sua casa, você decide lá, estuda os textos, amém? Depois me conta. Tem várias parábolas aí, ó. Semeador, o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola. Cada uma dessas parábolas tem uma coisa interessante. Em cada uma delas, Jesus revela um ângulo da natureza dele, do movimento dele como Redentor, como Senhor da história. Em cada uma delas tem um ponto disso. Por isso que é tão importante cada uma dessas parábolas serem vistas do ponto de vista de quem estuda Cristo. Lembrem disso aqui quando você for ler parábolas. Olhem para Cristo. Cristo é o centro, é o foco, é o tema da Escritura. Nele que as parábolas encontram um significado maior e mais profundo. Na última página aí, ó, as parábolas depois de Jesus. E ele diz uma coisa interessante, ó. As histórias do mestre eram memoráveis, mas não necessariamente transparentes. As pessoas ouviam-nas, mas não entendiam em sua plenitude. Elas ficaram mais claras para nós a partir das cartas do apóstolo Paulo, escreveu aos cristãos no primeiro século. Depois de Jesus, poucas vezes os apóstolos utilizaram como método de ensino. Em Atos, não há registro de parábolas. Por que não há registro de parábolas em Atos? Porque quem escreve Atos é Lucas. E tudo que tinha para gastar de parábola ele já gastou no Evangelho. Até porque Atos não é, olha para mim aqui, Atos não é um discurso de Evangelho. Atos é história. E história é a partir de fatos. Então ele trabalha com os fatos da história, as testemunhas da história. É por isso que nós não podemos criar doutrina no livro de Atos. Porque o livro de Atos são livros de experiências pessoais. E experiências pessoais não se criam doutrina. Doutrina se cria nas cartas de Paulo, de Pedro, nas teologias do livro do Novo Testamento. Amém, irmãos? Porque, olha, por mais bonita, tremenda, extraordinária que seja a sua experiência, ela é sua. Não pode virar doutrina na igreja. Vocês lembram de antigamente que tinha um povo que costumava fazer turismo celestial e infernal? Lembra? Eu fui no inferno, voltei de lá, o diabo estava em cima da mesa, fazendo reunião. Seu nome, irmão. Lembra disso? E o povo fazia isso e falava, não, você tem que... Colocava isso como se fosse uma doutrina da igreja. Eu me lembro, por exemplo, de indivíduos que diziam, um irmão, por exemplo, que disse que foi no inferno, e chegou no inferno, tinha umas gavetas com um monte de cabelo das irmãs. Eu falei, então não era inferno, era um salão de cabeleireiro. Os caras inventaram uma série de coisas e colocavam isso como se fosse assim doutrina, e fazia o povo tremer, aquela coisa toda. Toda vez que você faz isso, você gera um problema sério, porque você cria uma doutrina para a igreja e geralmente em cima do mirabolante, do êxtase. É tão perigoso isso. Por isso que é importante quando a gente aprende uma certeza da fé. Quando a nossa base de fé, doutrina, teologia, pensamento é criado a partir da palavra, principalmente da sistematização de Paulo, de Pedro, toda a nossa base de fé é concreta, é verdadeira, porque cada uma dessas histórias bíblicas tem base em Cristo. Aí você não tem uma teologia, você tem o Evangelho puro e simples. Amém? Deu para entender até aqui? Sabe o que é mais interessante, irmãos? Tem gente que não percebe uma coisa. Quando você lida com parábola, você não precisa necessariamente, urgentemente, compreender tudo dela. Cada parábola dessa tem miríades de coisas. O ideal, se você quiser se aprofundar nisso, é começar uma por uma delas e buscar livros que trabalham isso. Por exemplo, só na parábola do filho pródigo, existem mais de 100 tipos de livros. São muitas coisas. Alguns dos homens mais extraordinários da história da igreja foram tão impactados por aquela parábola do filho pródigo. Por exemplo, Henry Nouwen, um dos maiores teólogos que a história já teve, trabalhava muito com essa ideia do filho pródigo. Agostinho trabalhou com a ideia do filho pródigo, e Agostinho foi ainda mais longe. Ele disse que a ideia do filho pródigo nada mais é do que vamos dizer, a prática do Salmo 139. Quando o indivíduo longe de Deus pede para que Deus dentro dele ache um caminho de volta.
Olha que tremendo. Cada uma dessas tem uma postura, tem um ponto. Ou seja, aprenda a pesquisar com calma cada frase, cada texto, cada ponto desse. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma oração com você. Fica de pé. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração essa manhã. Lá no Oriente, onde os judeus vivem e tudo mais, até hoje eles gostam muito dessas coisas de sentar para contar história. Eles gastam tempo com isso. Muitas coisas que você tem na Bíblia foram contadas à luz de fogueiras. A Bíblia é feita de histórias, de pai para filho. É que aqui no Ocidente, onde a gente vive, tudo acontece, só que nada faz sentido. Já lá no Oriente não acontece nada, mas tudo tem sentido, né? Coisas pequenas que você não diz nada, mas elas dizem muito. Então cada uma dessas coisinhas são pontos de significado. Eu queria que você pensasse na sua casa, com calma, nas histórias que você tem na sua família. Leva isso aqui como se fosse um exercício, uma lição de casa para a sua semana. Procura nas histórias da sua família, nas histórias das pessoas ao seu redor. Tem tanta história que a gente aprende, tanta coisa que a gente pode tirar de lição. Não tem? Muita coisa que a gente vai aprendendo. Tem coisa, por exemplo, que às vezes até sem sentido, mas que vai passando de geração para geração e a gente, por não procurar significado, não entende. Quer ver uma coisa? Tem alguém na sua família, por exemplo, quando a criança começa a soluçar, bota uma linha vermelha na testa? Tem alguém na sua casa que quando vê o chinelo virado, corre lá para desviar? Tem alguém na sua casa que quando começa a relampejar, cobre os espelhos? Você já viu quando vai chupar uma manga, aí vai tomar leite, a mãe grita, faz isso não, menino, pelo amor de Deus, vai morrer. Resquício dos escravos. Manga tinha demais, mas leite era mais caro. Então jogaram uma conversa que leite com manga mata, que é para os escravos não poder, ou um ou outro, fica com a manga que tem no chão, né? A gente tem muito isso. Dizem, por exemplo, que no Brasil colonial a mulher só tinha direito de falar em voz alta para dizer 3 expressões: ai meu Deus, cadê meu marido? E cala a boca, menino. Coisas que vão passando e a gente vai falando e vai jogando. Eu quero que você leve para sua casa o seguinte: se você tirasse todas as histórias que tem ao redor da sua vida, o que sobraria disso? Se você arrancasse todas as imagens ilustrativas da Bíblia, sobraria o que no texto? Se você não pudesse contar a sua história, com todos os personagens, com todos os acontecimentos, o que sobraria da sua história? Em outras palavras, eu e você somos parábolas vivas. A gente é uma história que se conta. Espero que a sua história seja uma história digna de ser contada. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Pai, que cada um aqui entenda, Senhor, tudo aquilo que foi proposto aqui. Que a Tua luz ilumine o nosso coração e a Tua mente, a nossa mente. Para que a gente saia daqui, Senhor, com vontade de pesquisar cada vez mais, procurar as profundidades do Teu texto, Pai. Livra-nos, Senhor, da preguiça de não pensar. Que possamos sair daqui hoje com corações e mentes arejadas pela Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus sejamos uma igreja de histórias redimidas, contando uma história Tua no mundo, Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos.